bom dia, meus irmãos. Que o bendito nome do Senhor seja louvado entre nós. Você é muito bem-vindo a mais essa transmissão da Igreja Batista Equatorial. E o nosso propósito é manter comunhão através desse canal e também orar juntos e falar da palavra do Senhor. Palavra que nos conforta, palavra que nos edifica em tempos como este. Então, gostaria de, inicialmente, orar, colocar diante de Deus as nossas vidas, porque sem Ele nada podemos fazer, né? Como diz a própria palavra de Deus. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar para que o Senhor nos conforte o coração, para que o Senhor nos anime nessa pandemia. E também vamos agradecer ao Senhor os livramentos dele durante esse tempo. Vamos orar juntos? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de todo amor, de toda graça, Deus de toda consolação, nós realmente contamos com o Senhor em um tempo como esse, Pai. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem curado os enfermos, o Senhor tem aliviado as dores daqueles que têm clamado ao Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai, pelos inúmeros livramentos da parte do Senhor. E também, ó Deus, daqueles que, debaixo da tua vontade soberana, tiveram de partir. Nós sabemos que o Senhor tem consolado as famílias e nós cremos nisso e pedimos ainda que o Senhor continue a consolar, a confortar aqueles que carecem da graça e do consolo do Senhor, Pai. Dirige, ó Deus, as nossas vidas, dirige aqueles que passam por necessidades também, necessidades econômicas, ó Deus, do próprio alimento, por causa de tudo isso que se abateu em nossa sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas famílias também e nos use como igreja para ajudar a quem mais necessita. Abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã, na palavra, que ela encontre lugar nos nossos corações, tanto para conforto quanto para despertamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu trago hoje uma palavra, ainda com base no livro de Jó. Nós vamos permanecer aqui há algum tempo, a partir do versículo 4 do capítulo 1. Ainda estamos bem no começo da história desse homem que tanto nos inspira, que tanto nos traz lições para a nossa vida, né? Jó era um homem como outro homem, era um homem normal, um homem de carne e osso, como nós sabemos. E Jó tinha família, e a sua família também passava por lutas. Vamos ler então os versículos do 4 ao 11 do capítulo 1. Diz assim: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Meus irmãos, que texto interessante, e daqui nós podemos aprender tanta coisa. No domingo passado, nós vimos que Jó era um homem íntegro, não apenas diante dos homens, mas Deus o via como um homem íntegro, temente ao Senhor, um homem reto, um homem justo, um homem que se desviava do mal. Ele não era de acordo com a convivência com a maldade. E aí, sabe o que acontece com Jó? Esse homem íntegro, esse homem de Deus, na verdade, quando as pessoas olhavam para Jó, viam nele não apenas a prosperidade material, prosperidade de ter muitos jumentos, muitos animais,
muitos camelos, muitos servos, viam nele ser um homem de Deus, um homem íntegro também. E sabe o que acontece com esse homem? Os seus filhos não o acompanham na fé, os seus filhos não o acompanham na sua moralidade ilibada, os seus filhos se dão às festas, se dão à bebedeira conjuntamente. Eles vão fazendo aquele revezamento, primeiro festejam na casa de um, depois festejam na casa de outro, e se ajuntam e bebem, e chamam as suas 3 irmãs, eram 10 filhos, e 7 homens e 3 irmãs, e as 3 irmãs eram então convidadas para aqueles banquetes. E então, essa família, né, de Jó, de um homem íntegro, de um homem piedoso, de um homem temente, Deus o via assim, essa família não o acompanha. Nós, quando lemos a história de Jó e ouvimos falar da história de Jó, nós nos pegamos muito ao sofrimento que foi intenso, que daqui para frente vai acontecer. Mas sabe, a primeira prova de Jó não foram as suas feridas externas do seu corpo externo. A primeira luta de Jó foi exatamente com seus filhos. Lá no coração da sua família, lá com aqueles que saíram do seu próprio lar, saíram das suas próprias entranhas, né? Como nós costumamos dizer. Aqueles que conheceram o Pai como ninguém, aqueles que sabiam da integridade do Pai como ninguém. Pois bem, lá na família, Jó tem essa grande luta, essa primeira luta. E aí nós podemos pensar o seguinte, meus irmãos, que filho de crente não é crentinho, né? Filho de servo do Senhor não é servinho, né? Tem até aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Mas com o filho do crente, com o filho do servo do Senhor, da serva do Senhor, não necessariamente é assim. E Jó passou por isso. Mesmo Deus o reconhecendo como um homem dele, um homem de Deus, um homem íntegro, mesmo assim, Jó teve lutas na família. E essa história se espalha globo afora, gerações após gerações. Nós vemos pessoas homens e mulheres que lutam para serem tementes a Deus, para inspirarem a sua geração. E num dado momento da história, os seus filhos terminam acompanhando, essa é a palavra, esse mesmo exemplo. E o que devemos fazer, então, diante disso? Qual foi a atitude de Jó quando viu a sua família, os seus filhos, longe, digamos assim, do caminho, da vereda da justiça? O que Jó nos tem a ensinar nesse aspecto? Pois bem, Jó reagiu com oração. Jó se quebrantou diante de Deus na hora daquela aflição que passava na sua família, ao ver os seus filhos afastados da presença de Deus, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Jó teve a atitude de orar, de buscar ao Senhor, de interceder. Jó se tornou um intercessor pela sua família, pelos seus filhos. E aí, meus irmãos, nós sabemos que o filho não é, como diz o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Então Jó se quebrantava e orava pelos seus filhos e sacrificava por cada um deles, individualmente, porque cada um é diferente do outro. E aí o texto diz que para cada um ele oferecia um sacrifício a Deus. Eu posso imaginar Jó, eu não sei o nome dos filhos dele, mas ele dizendo o nome: Senhor, esse sacrifício é por fulano, Senhor, esse sacrifício é por ciclano. Como um pai e uma mãe que oram e nominalmente
dizem ao Senhor dos seus filhos. Então Jó se tornou esse homem de oração, de intercessão pela sua família. E algo que me chama muita atenção aqui é no versículo último que nós lemos, o 5, no final diz: Jó fazia isso continuamente. Isso quer dizer que Jó começou a perseverar, não foi na sua grande luta com a enfermidade. A paciência de Jó se deu logo com os seus filhos, e a perseverança dele também em relação aos seus filhos. Continuamente ele orava. E eu posso imaginar, meus irmãos, Jó orando pelos seus filhos, mesmo seus filhos distantes do Senhor. Ele poderia dizer: eu não vou mais orar porque os meus filhos estão afastados, eles estão longe, que o Senhor cuide deles, eu vou cuidar da minha vida. Não, como quem ama, como quem quer bem, Jó se quebranta, Jó ora pelos seus filhos e os coloca sistematicamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, né? Assim como certamente muitos dos que estão me ouvindo estão fazendo agora, orando por seus filhos que não estão apegados ao Senhor, mas os pais como responsáveis por esses meninos, por essas meninas, ou por esses homens, por essas mulheres, onde quer que estejam, casados ou não, os pais continuam a interceder. E Jó fazia isso continuamente. Ele não desistia, ele perseverava. Isso aqui diz do caráter de Jó, mas também diz da confiança de Jó e da dependência de Jó no Senhor. Jó não fazia o sacrifício, Jó não intercedia porque os filhos atendiam, não era porque os filhos estavam atendendo o que Jó fazia. Apesar do que estava acontecendo com seus filhos, ele continuava a orar. A motivação dele era exatamente o amor e a dependência de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É que ele não desistia. Como muitos pais e mães que não desistem dos seus filhos, de orar por eles, de colocá-los diante de Deus. E eu posso agora citar uma história que pode ser a história de muitas mães, de muitos pais, que criaram seus filhos dentro da igreja, criaram seus filhos com oração e com palavra. E aí, quando eles foram engrossando o cangote, como nós dizemos, quando eles foram tomando as rédeas da sua vida, eles foram fazendo aquilo que estava no seu coração. Mas esses pais continuam a interceder. E falo também a alguns pais e algumas mães que os filhos entraram pela vida da criminalidade, das drogas, da prostituição e por aí vai. E esses meninos se tornaram homens, se tornaram responsáveis, meninos e meninas, se tornaram homens e mulheres, e por terem cometido crime, agora estão na cadeia. E essa história de Jó me lembra aquelas mães e aqueles pais que continuam a orar por aqueles filhos e filhas e continuam a visitar. Eu assisti já algumas reportagens que falam sobre aqueles que estão na cadeia, e uma das coisas que eles mais prezam é pelas visitas. Sabe quem vai visitar os presos via de regra? Os parentes. E entre os parentes, sabe quem vai visitar os presos? Os pais. E entre os pais, sabe quem mais visita os presos? As mães. Aquelas mães que oraram por aqueles meninos e meninas e que os viram sair do caminho do Senhor. Aquelas mães continuam a visitar, insistem continuamente em amar aqueles seus filhos e preparam aquele bolo, preparam aquela comida gostosa e levam naquele dia para que o seu filho, a sua filha coma lá na cadeia. Expressão de amor, expressão de carinho, expressão de cuidado e expressão de quem não desiste. Muitas mães entram naquela cela suja ou naquele lugar onde eles podem se encontrar e dizem: meu filho, está aqui a comida, meu filho, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. E sabe, depois de muito tempo, às vezes muitos anos, aqueles filhos refletem lá dentro e mudam de vida, entregam as suas vidas ao Senhor Jesus
e saem dali novas criaturas, aqueles pais que não desistem. Jó, um homem íntegro, Jó, um homem de Deus, mas teve problemas na sua família. E eu sei que nesta manhã muitos me ouvem e têm este mesmo sentimento, de que estão servindo ao Senhor com alegria, mas têm dificuldades na sua família. Então nós somos convidados por essa história de Jó, pelo exemplo de Jó, a não desistir de orar, a colocar as nossas famílias, seja ele pai, mãe, e nesse caso específico os filhos, diante de Deus, porque Deus está ouvindo cada oração que nós fazemos. Deus não deixa cair nenhuma lágrima, todas ele apanha com o seu odre, e ele então trará a resposta no tempo próprio. Que Deus nos abençoe e que continuemos na dependência do Senhor para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém.